Boa tarde, meninas! Olha a novidade, iniciando segunda-feira, mudamos o podcast. Por quê? Porque a segunda a gente usa rosa, tá aqui, ó. É a minha caneca maravilhosa que eu ganhei da MJ Personalizados. Estou aqui com as minhas convidadas, sejam bem-vindas! Elas já invadiram um podcast nosso lá das terapeutas e hoje o podcast é todo delas. Gente, isso não vai prestar. Nós temos pensem meninas, 1 hora aqui pra gente conversar. Ai, que delícia. Ninguém vai saber que tem é pouco, que né? Porque pra nós, né, amiga? De verdade, né? Ainda bem que tem ladies hoje, né? Sim, Então. por isso, a gente mudou o podcast, porque, gente, segunda-feira sempre foi o dia do leite, segunda-feira a gente sempre se empoderou para que a semana fosse maravilhosa. Eu amo a segunda-feira e quero mostrar para vocês como a segunda-feira é legal. Então sejam muito bem-vindas e se apresentem. Eu vou ter que chamar a vinheta, eu tô aqui tudo ao vivo, gente, porque assim, a Marina fala que eu tenho que aprender a chamar a vinheta. Eu tenho que chamar, Marina, você já colocou? Se quiser, pode chamar. Olha só, então nós vamos aprender aqui. Então vou chamar a vinheta agora, pode ser agora, Marina? Solta a vinheta. Gente, eu tô aprendendo, gente. E eu me divirto de verdade. Vocês não sabem como eu me divirto tentando aprender tudo que a Gi já me passou. Marina aqui tá... E a gente aprende todos os dias, né? Então, menina, se apresenta. Vamos começar pela Chef Sil aqui. Fale quem você é, de onde vem, pra onde vai, o que come, mais ou menos assim. Não, mentira. Porque Conte eu um como pouquinho. dá pra ver nitidamente, né, gente? Óbvio, né? Dá licença. Eu sou a Chef Sil, né? Na verdade, me chamo Silvana, mas aqui é difícil me conhecerem como Silvana, né? Mas eu nasci no Ceará, em Quixadá, no interior do Ceará. Gente, é longe, viu? E eu vim pra Curitiba há 19 anos atrás. Não, gente, já faz 20. Juro do céu, já faz 20 anos já. Você veio em 2000 E vai, a gente Dois vai em pra cá. 2002. Eu vim em 2003 pra cá. Então, Olha eu vim em só. 2002 pra Curitiba. Eu casei com um paulistano, né? E aí a gente veio pra Curitiba pra ficar 2 anos, pra gente poder deixar a vida ali. Deixa a vida me levar. Quando eu vim do Ceará, eu vim direto pra São Paulo. E aí a gente ficou lá, e aí a gente falou, vamos. Aí houve uma oportunidade dele vir trabalhar em São Paulo, e falou em Curitiba, e falou, então vamos pra Curitiba, a gente vai fazer nossa vida durante 3 anos lá e depois a gente volta. Ai, que legal. Nunca mais voltei, gente, 20 anos já. Mas voltou pra passear. Volto sempre, né? A família do meu marido é toda de lá e a minha é toda do Ceará, né? Então tá todo mundo em Quixadá, Fortaleza. Tem uns perdidos nos Estados Unidos, assim, sempre tem uns perdidos, né? Gente, hoje nós teremos pessoas nos assistindo nos Estados Unidos. Gente, bora lá então, hein? E aí acabei vindo pra cá, né? Trabalhei com várias coisas. Eu trabalho com confeitaria desde que eu tenho 11 anos. Verdade, Sil. Então, assim, parece mentira, né? Mas pra gente que é do Ceará, é muito comum a gente começar a trabalhar nessa idade, assim, né? A gente sempre fala que quanto antes você estiver dependente, é uma boca a menos pra alimentar, né? Graças a Deus, essa realidade tá mudando. Assim, eu vejo hoje, quando eu volto, tá mudando. Mas na minha época era tudo muito difícil. Então, eu trabalho desde os 7, mas assim, com confeitaria eu trabalho desde os 11. E eu fiquei com confeitaria até os meus 16 anos. Aí fui fazer outra coisa, né? Eu queria fazer outras coisas. Aí fui ser sacoleira, aí eu vendi roupa, só tomei prejuízo. Aí eu fui feirante, gente. Antes de ir pra confeitaria, eu fui feirante. Então, por isso que eu sempre falo que o alimento, ele tá ali em mim, assim... Envolvido mesmo. Envolvido. Porque, assim, eu com 10... Dos meus 10 até os 11 e meio eu era feirante, gente. Feirante daquela de gritar e... Ó, menina! Sério, Sim, Sil? gente, eu era totalmente responsável. Nossa, adulta, com 11 anos, assim. Olha só que interessante. E aí eu falei, quando eu estava adolescente, eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida, eu queria muito estudar e eu não queria casar. Eu queria estudar. Falava, porque daí a realidade da minha família era uma, né? E a gente sempre quer o melhor, né? E muitas vezes, né, casava-se, né, muito jovem, ou, né, já constituía família até pra sair de casa. Tinha muito disso na nossa época ainda, né? Por exemplo, eu tenho amigas que constituíram família pra sair de casa, né? Tinha aquela questão, assim, de já namorar, já sair porque pelo fato de ser mais preso. Nós tivemos uma geração... Achava que tinha liberdade.
Mais ou menos assim. Então, tipo isso, a gente achava que tinha liberdade, né? Com 15 anos eu fui morar, quando eu fiz 15 anos, eu fui morar sozinha em Fortaleza. Porque eu achava que eu era independente, que eu queria morar sozinha. E minha mãe falou, louca, vai pra onde, doida? Eu falei, não, eu vou. E assim, a minha mãe, ela sempre foi muito assim, filha, vai. Se não der certo, tá tudo bem. A gente tá aqui e tá tudo bem, sabe? E isso é o legal, porque muita gente tem aquelas famílias que falam assim, não, se não deu certo, toma teu rumo Isso. e fique pra lá. A minha mãe também falou, quando eu fui embora, e eu já tinha 21 anos também, não era bem jovenzinha, mas também era jovem ainda, né? Falou assim, não, filha, se não der certo, volte pra cá, a gente dá um jeito de te trazer, né? Não sim. ficava, meu quarto sempre esteve na minha casa, porque as minhas amigas já não, os pais já falavam assim, não, se não deu certo, te vira, ó, se você tá tomando tua decisão, assustava a pessoa, né? E eu acabei não voltando, graças a Deus, tô casada até hoje. Eu também. Eu voltei, assim, porque eu não consegui emprego fixo por causa da minha idade. Então eu trabalhava no xerifado, trabalhava vendendo roupa, trabalhava várias coisas. E eu não conseguia emprego fixo, né, por causa da idade. E aí eu falei, não, voltei pra Quixadá. Foi na época que eu voltei, foi a época que eu conheci meu marido. Lá, ele é de São Paulo, tava lá instalando os equipamentos e resolveu ir lá bater na minha porta atrás do caminhão do meu pai. Tinha uma intenção, sei. Intenção de Deus, né? Aquelas assim. E acabei conhecendo ele, e ainda estudava na época, e aí acabei vindo pra São Paulo, e a gente ficou namorando, assim, 2 anos até fazer 18, porque ele tinha medo de ser preso. Ele tinha medo de ser preso? Ai, meu Deus! Ele já é da cidade grande, né? Aquelas assim, uma megalópole. Não tinha isso, né? Mas aqui tinha isso, melhor não ser preso. É melhor não ser preso. Então a gente ficou namorando à distância, e aí quando eu vim pra São Paulo, e aí o Lu falou, amor, eu quero que você só estude, se dedique ali àquele momento. E eu fiquei até os meus 18 e meio. Quando a gente veio pra Curitiba. E eu cheguei no inverno, em junho, gente. A pessoa nunca tinha passado frio na vida. Nunca. Eu nem sabia o que era. Nem sabia o que era. Pelo amor de Deus, o que eu chorava pra ir pra... Porque eu estudava ainda, tava terminando o terceiro colegial. E aí eu estudava. Gente, a hora que eu abri a minha janela pra ir pra escola 6 horas da manhã... Frio de freezer, você já ouviu falar? Eu falava frio de freezer. Pra pessoa entender o que era frio de freezer. Gente, eu batia os queixos na escola inteira, eu ficava... Isso que a minha sogra me levou em São Paulo, comprou um monte de casaco, de coisa. Gente, eu toda encasacada, parecia aqueles bonequinhos mesmo, e continuava batendo os queixos dentro da sala. Nossa, eu sofri um monte, porque quando eu cheguei, o dia que a gente chegou, tava tipo menos 2 graus. É o costume mesmo, Foi né? premiada quando chegou. Foi. Gente, eu falava, como se toma banho nesse lugar, pelo amor de Deus? Se toma, amiga, se toma. Vamos calcular que todo mundo toma banho. Sim, né? Todo mundo é cheiroso. Mas, nossa, assim, e chuveiro elétrico pra gente, que é do Ceará, assim, filha, você só acha em hotel. Um calor do janho. Você quer tomar minha filha, se você tomar um banho quente no Ceará, é a mesma coisa que tá despelando a galinha. Porque 40 graus o clima, você ainda vai tomar um banho quente, já sai despelada já. Não dá, filha. Aí fiquei e tudo mais. Aí comecei a trabalhar numa história de advocacia, aí eu queria ser advogada. E eu falei, não, agora eu vou ser advogada. Você tem cara de advogada, Sil. Hoje ela tá de terninho aqui. Você viu? A verdade com o cara. Fala muito que nem advogada. Aí eu queria ser advogada, eu fui trabalhar na história de advocacia em Curitiba. E fiquei 2 anos. E um certo dia eu tô passando e tem uma placa do Centro Europeu. Tô dentro do ônibus. E 2 dias antes de eu prestar vestibular de novo, porque eu já tinha prestado vestibular para nutrição, e eu não tinha passado. E aí eu tava naquela fase. Será que eu faço administração? Será que eu faço direito? Será que eu caso com uma bicicleta? Será que eu caso? E aí, como eu queria fazer direito, eu fui trabalhar no escritório porque eu queria ficar esse tempo para saber se era realmente o que eu queria. Assim, né? Se era realmente o que eu queria. Até que eu descobri que não era isso que eu queria, gente. E aí eu tô no ônibus, passei, tinha uma placa. Curso, chefe de cozinha, tal. Aí eu desci do ônibus e eu falei, isso que eu vou fazer. Você já gostava, né? Você sempre não tava trabalhando com, mas você já gostava. Só não tava trabalhando com, mas sempre fui ali do... Daí eu falei, é isso que eu vou fazer. Peguei o telefone, liguei pro meu marido, falei, amor, eu vou fazer um curso de chefe de cozinha. O quê? Falei, eu não só falei que ia fazer, como eu saí do escritório, fui a pé até a escola, fiz a minha inscrição, Ju, e saí em outubro. E falei pro cara que eu ia pagar à vista.
Mentira. ganhando R$450 por mês. Mas lógico, eu vou pagar. Tava ali decidida. E ela começava, aí o cara falou assim, quando começa em fevereiro. Eu falei, tá bom, moço. Cheguei em casa já com o contrato, falei, amor, então, eu vou fazer curso de... E eu já fiz o contrato e a gente vai pagar à vista R$7.900 na época. Era. O Luciano, meu Deus do céu, é doida. É louca. E aí eu falei pro doutor Júlio, o doutor Júlio falou, não, porque você é doida, eu não vou deixar você sair, porque você vai dar um ótimo advogado. Gente, eu fiquei 3 meses tentando convencer ele me mandar embora. E ele não me mandava advogada. embora. Aí até hoje ele me liga. Até Pelo hoje menos ele já comenta. encomendou coisas suas? Eu já fiz evento pra ele e tudo pra mais. mostrar pra ele, por exemplo, assim, ó, tá vendo como eu não sou uma boa Não, e eu advogada? sempre fazia. Eu fazia doce, fazia bolo, levava pra ele e tudo mais. Ele falou, eu sei, Sil, que você gosta, mas eu tenho certeza que você vai ser melhor advogada do que... E até hoje ele me manda mensagem assim, já cansou de brincar de... Que ano que era isso? E quantos anos você tinha? Eu tinha já 19 ali. Foi ali que você fez o primeiro curso mesmo. Você se profissionalizou. Sim, foi Olha meu primeiro só, profissional. olha Com só. 20 anos eu me formei. Olha que legal, que legal. E por isso que você é chefe. Por isso que eu sou chefe. chefe. Por isso que eu tenho a nomenclatura chefe, porque é uma Porque tem pessoas formação. porque tem pessoas que usam e não são, né, Sil? Não acontece isso também? E sim, porque Virou o chefe comum, né? virou o gourmet, né, que a gente chama na nossa área, eu e a Tati, né? Que é a cozinheira, né? Que na verdade, virou uma palavra banalizada. Depois, assim, a gente sempre fala, eu não tenho nada contra esses programas de culinária e gosto assim. Só que é igual, as pessoas sempre estão, como que fala, Tati? Fantasiando. Acha que o chefe é você colocar uma domã bonita, aquele toque e ficar ali finalizando o prato. E não é, gente. A realidade é totalmente diferente. Se você parar pra conversar com qualquer chefe, a vida é muito cansativa. Ju, eu fazia 18 horas de restaurante, tinha dia. Verdade, verdade. A Sil já vai contar essa história, gente, de restaurante, porque assim, ela é doceira hoje, né, de mão cheia. Na verdade, faz ali bolos personalizados, doces personalizados. Mas deixa eu passar aqui pra Tati também contar um pouquinho pra gente, porque assim, Tati também, mas a Tati não gosta de ser chamada de chefe, né, Tati? Conta aí pra gente, se apresente primeiro, por favor, porque, né, a gente deve ter gente até dos Estados Unidos, lembrando que a Isso, família amiga, a gente é chique. tá lá, né, tipo, a Iri hoje já tá aqui, ó, a Iri nossa faz aquele tchauzinho de misa, assim, gente. Oi! Mas, Ju, já que vai estar nos Estados Unidos, fala em português mesmo? Gente, que Mentira, não fala. Mentira. Essas minhas convidadas hoje, gente. Como é que fala? Hello! Boa tarde em inglês. Good afternoon. Good evening. Eu não sei nem falar, gente, uma coisa dessa. Então, na verdade, assim, eu respeito, né, quem fala, quem é chefe. Sim, Me chamo Tatiane Ferraz. Trabalho nesse ramo faz mais de 10 anos, profissionalmente falando. Assim, o chefe, na verdade, a função que a gente tem é muito de chefe, porque a gente atua em todas as frentes, né? A gente, desde a compra do insumo, a precificação do produto, a organização da cozinha, a gente gerir a equipe, né? Quando a gente tem que chamar a mão de obra. Então, assim, também seria chefe, mas assim, não tenho essa pretensão, assim, sabe? Pra mim tá tudo certo, você só Tati, já tá ótimo. Tá ótimo. E eu, na verdade, eu também sempre tive um pé na cozinha, assim. Com os salgados, você quis dizer? Não, sempre tive um pé na cozinha com bolo. Ah, com doces. Com bolo. Aham, o teu Sempre foco. foi bolo, cueca virada, sabe essas coisas assim? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu fazia, porque assim, eu fui mãe muito nova, né? Eu tive meu filho mais velho com 17 anos. E daí eu trabalhava e assim, isso era a minha fonte de renda para engordar a receita. Sim. E eu lembro que eu fazia muito cueca virada nos pacotinhos e levava pro pessoal do serviço. Só que eu trabalhava tipo uns 4, 5 quilômetros da onde eu morava. E eu fazia todo esse trajeto, todo dia de bicicleta, com a mochila cheia de cueca virada e levava no serviço pra... E vendia tudo, não podia voltar sem... Vendia tudo. Era a forma que eu achava para engordar a receita, porque eu tinha só terceiro grau, né, segundo grau na época, e foi a forma que eu achei de eu me virar. Eu criava ele sozinho e tudo mais. E depois, com o passar dos anos, que eu conheci o Ju,
que eu vim morar para São José. Então eu tô aqui faz uns 15 anos já. Olha só. E desde então que eu mexo com a confeitaria. Me profissionalizei no Senac, trabalhei, fiz 8 meses de curso, que é a confeitaria doce e a salgada. Fiz milhares de cursos livres, que são vários, assim, que a gente nem contabiliza todos, né? E fiz gastronomia no Positivo. Ai, olha que legal. Uma engordada, assim, no currículo, no conhecimento. Então hoje você é formada em gastronomia. Eu sou formada. Assim, a gastronomia ela abrange muitas coisas quando você faz o curso, né? Você aprende a parte de a logística de dentro da cozinha, não é o planejamento. O planejamento arquitetônico da cozinha. Você passa por vários tipos de cozinha, fria, quente, algumas internacional e tal. Mas assim, minha praia sempre foi confeitaria, desde sempre. Assim. É porque você, assim, você... Não só a especialidade, né? Lembra que a gente falou sobre ser referência, Exatamente. né? Mas sim um gosto também, porque pode, né? A gente vai falar dessa parte da Sil de fazer comida na cozinha, porque realmente ela se dá muito bem também. Mas tem toda a questão do gosto. O seu prato eu não experimentei ainda, o dela a gente já experimentou. Mas tiveram a vários Tati cozinha momentos. muito bem também. Tivemos vários momentos de fazer lá a tailandesa que a gente Sim. fez. Já fizemos alguns eventos, e é lógico, a gente vai cutucando ela para nos levar também a essa parte, mas a gente sabe que o teu forte, né, é o personalizados. Deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente. A Dani também, personal organizer. Nossa. Obrigada, Dani. Ela disse que ela entrou pelo YouTube do marido aqui, mas é ela. Ela deu oi, daí eu falei, quem é a Eu Laércio? acho que a Dani ela podia ir cozinhar um dia, não sei se ela cozinha. E a gente já falava de organização. Da organização na cozinha, viu, Dani? Você pode estar no Ela nosso... estava falando sobre isso, se quiserem, a gente, né, podemos fazer lá no espaço da Sil, podemos fazer no teu espaço, podemos fazer lá em casa, a gente pode fazer também uma questão de cozinha, porque todo mundo fala, né? Ai, como que eu me viro em casa, os tão vendidos potinhos. potes. E a organização, no modo geral, dentro da cozinha, né? Sim. Para quem faz a refeição todo dia em casa, por exemplo, que tem que fazer almoço, alguma coisa assim, as coisas estarem na mão, né? Vocês ouviram o último podcast que foi com ela e com a menina? Foi com ela Eu vi um e com a pedacinho, Dani, as duas Danis. E a isso. Dani que faz o espaço de 1000 ambientes planejados. ambientes planejados. E aí ela falou muito também sobre essa questão de deixar o lixo do determinado lado, não do outro lado da pia. Falamos, né, na questão de organização, que não precisa ter só aqueles acessórios caros, que podem ser também os plásticos, mas que organizar né, deixa a nossa vida um pouco muito mais prática. prática. E para vocês na cozinha também é isso, né? Total. Sim, na verdade, por exemplo, atualmente eu trabalho muito com, eu digo mais que o meu lado agora está indo mais para a linha de produção mesmo, sabe? Eu prefiro a quantidade, assim. Por mais que seja confeitaria, a gente faz coisas completamente diferentes, eu e a Sil, Isso sabe? mesmo, isso mesmo. Isso que eu acho que se complementou, assim, se encaixou bastante. Porque eu e a Sil, a gente é completamente diferente. Sério? Muito. Porque assim, ó... Elas se completam, é por isso, gente. Totalmente, porque assim, ó, a Sil, ela já chega espalhafatosa, né? Olha que absurdo, gente! Ela chega... Ela é arretada. Ela chega, entendeu? Eu sou super tímida. E eu sou muito reservada, né? Porque, assim, claro que... Agora você tá no equilíbrio, amiga. Desculpa, eu não vejo mais isso em você. Depois que você não Olá! Falei! Desculpa, Inclusive, Eu falava que tinha umas companhias... tipo isso, entendeu? Eu sou aquele meme na vida dela que, tipo assim, a minha mãe falou que não era pra andar com pessoas dos antigos. E daí a gente se achou de alguma forma, se cumprimentou, porque às vezes até falo pra ela, Sil, pelo amor de Deus, porque eu sou ansiosa com o negócio do WhatsApp, né? Sim. Eu mandei mensagem, pelo amor de Deus, responde. Ela fala, não, mas é só depois das 5. Gente, é muito bom isso. Tem que responder. Ela manda um sim. Tanto que ela não me respondeu semana passada, até fiquei preocupada. O celular dela não tava funcionando, gente. Porque a pessoa responde muito rápido. Aí eu falei, Sil, tá tudo bem com a Tati? Porque assim, era muito estranho ela não responder. E ela que te mandou o celular da Sil. falou, Ju, tá tudo bem, é que eu tô aqui com o celular da Sil, porque ela não responde, mas eu tô respondendo. Na verdade, a pessoa não consegue ficar sem celular, ela pega no coleguinha, né? Porque o diferencial da
Tati conosco são os pães de mel. Na verdade, ela entrou com as cestas de café da manhã, cesta de café da tarde, cesta da noite. O que vocês quiserem de cesta, ela monta. Até devia ter trazido uma cesta pra gente ver aqui, né? Mas assim, a gente já fez vários movimentos, assim, até unimos. Eu peguei algumas ladies e nós fizemos uma cesta, fornecedores de ladies, e fizemos uma cesta linda pra presentear, já fizemos, mas quando ela começou a fazer os benditos pães de mel, o povo agora ela é conhecida como a Tati do pão de mel. Por mais que as cestas também continuem os diferenciais dela. Mas é o que mais vai, é o pão de mel, né, Tati? Porque daí, como você falou, em grande produção, muitas vezes pra brinde, pra mim, ela já fez o pão de mel rosa, gente. Ficou tão lindo que a gente esse mês agora começa. Nós fizemos no ano passado, ficou tão lindo, né? Ficou lindo. E daí agora, por exemplo, que nem hoje, né? Hoje eu deixei a menina lá que me ajuda a tá lá, porque eu tenho essa semana 750 pra entregar, pra uma empresa só. Então, assim, e eu gosto disso, entendeu? Eu gosto dessa muvuca, assim. E daí quando eu vejo a Sil fazendo, ela tá fazendo lá as pedacinhas, aí aquilo ali vai me dando uma palpitação, né? Porque é muito... Ela fez a turma do Chaves, né? Não foi Fiz. Aí eu olho Gente, é muito detalhe. Pelo amor de Deus, não dá. Eu faço 10, 15 por tarde, ela faz 700. Mais ou menos assim, né? E a Chef Sil, o diferencial dela são esses personalizados, né? Que vocês, né, acompanhem lá nas redes sociais. Mas daí dessa união de vocês, então já falando, porque ninguém tá entendendo aqui por que elas são tão unidas, né? Aí ela já, na verdade, num podcast, que eu acho que faz uns 3 ou 4 atrás já. Não, 2. Dois podcasts atrás. Só teve... Elas invadiram o nosso podcast com uma torta lá. Gente, no dia que tinha nutricionista, elas podiam ter escolhido um dia melhor, né? Mas foi o dia que tinha nutricionista, a Fer estava com a gente. Ela perdoou a gente, eu acho. A Sil só falava assim, tem 300 nessa vida gramas. é equilíbrio. Eu nunca esqueço, amiga. Tem 300 gramas de uva. Tem 300 gramas. Eu nem gravei o que tinha na torta, mas que tinha 300 gramas de uva. Porque, lógico, né? Porque a gente falou, né? Porque as dietas hoje em dia são todas pesadas, então a gente também pesou a torta. Olha só, gente. Então, elas invadiram. E aí, o que elas contaram pra gente naquele dia? Uma invasão doce. Nos contem aqui, quem que vai iniciar falando do projeto e como começou, como iniciou, qual foi a ideia? A ideia foi assim, a gente, agosto é meu aniversário da Tati agora, essa semana, inclusive, tá? Isso, o podcast até ia ser no dia do aniversário dela. Isso. Mas como a gente mudou pra segunda, né? Só pra gente comemorar de novo, quarta-feira. Não, a gente tava vivendo a fase... Eu quebrei os dedos, né? Então eu fiquei naquela fase de ficar em casa muitos dias paradas e tudo mais. Então eu tava muito ansiosa. E também vem várias outras coisas, né? E aí eu falei... Eu acabei, né, conversando com a Tati. A gente tava falando... Tati, precisava de ajuda mesmo, de parceria, assim. Como amiga, mesmo só pra conversar. A gente tava conversando como amiga, nada a ver com o trabalho, assim. Mas aí, vocês falam a mesma língua, vamos dizer assim. Porque ela ia te compreender muito mais do que eu, que não faço os doces, vamos dizer assim. E aí eu tava falando que eu estava preocupada de perder o movimento da mão. A gente tava se lamentando, na verdade, porque a gente tava numa semana bem... A gente tava numa bad total, assim. As duas estavam. Ninguém tava boa dali se juntasse, não saía uma. Exatamente. E aí eu tava nessa fase bem realmente preocupada, assim. Eu fiquei bem tensa ali. E a Tati, umas outras amigas nossas, a Daisy, que é também laser. Tá aqui, ó. Oi, Tati! Acabou falando, não, você sai de casa e tal, a gente começou a conversar. E aí eu tava falando pra ela que eu tava preocupada. Se eu tivesse que operar a mão, o que iria ser do meu futuro? Porque aí eu iria ficar 6 meses com um monte de... e tudo mais, assim. Por mais que você tenha uma ajudante, ela por ainda mais não que eu tenha... e não é um trabalho, assim, que eu possa treinar uma pessoa do dia pra noite ali pra isso. Aí... A Tati falou, poxa, amiga, eu também não tô numa vibe muito legal e tal. Aí a gente sentou e falou assim, cara, vamos chorar junto. Beleza. Deu no mesmo dia, umas 3 horas da manhã. Aí a Tati, a gente tava assim, tipo, cara, não consigo dormir. Aí a outra, eu também não. Deu umas 5 minutos, não dormi a noite inteira. Eu falei, puta, nem eu, minha cabeça tá pensando, ela falou tal. Aí a gente começou a mandar, ao mesmo tempo, uma mandar o áudio pra outra. Gravando juntas. Quando a gente deu o clique... Quando a gente deu o clique, as duas estavam tendo a mesma ideia. E fazendo... Eu não acredito. Olha que conexão, gente. O mesmo time e falando sobre o mesmo... Aí eu falei, caramba, gente, eu não acredito que você... Aí ela falou, nossa, eu ouvi o seu, era isso que eu tava... E aí a gente começou a ouvir, aí a gente falou, tá, então vamos tentar, vamos
vamos aí pra essa nova ideia, né? E aí eu falei, porque eu tenho espaço lá, lindo, maravilhoso, foi feito pra fazer lives e pra dar curso e tudo mais. Verdade. Só que como o espaço veio na pandemia, né? E veio toda essa questão aí mais descomplicadas, aí a gente não conseguiu dar andamento pra essa parte de dar curso e dar coisa. E a Tati falou, eu também gosto, se eu Chegamos nunca... a fazer alguns jantares, Isso, algumas coisas. nossa, a gente fez pras muita crianças, coisa. a gente movimentou bastante, né? Só que não especificamente como você queria toda semana. Exatamente, porque a gente tem em comum esse sonho, né, assim, porque a questão não é só ensinar, a questão é que as pessoas se identificassem como nós pessoas, as duas pessoas, nessa rotina e nessa profissão de confeiteira que nós temos, mas pode fazer as suas coisas boas, né? Vai exatamente, ter que falar tudo que você vai passar naquela situação. entendeu? E que não é fácil, e que vai ter fases que vai ser mais difíceis e que não vai ser legais, ou vai ter fases que vai ser ótima. Então assim, não é essa maravilha que a TV, que todo mundo prega, né, assim, Do tipo, chefe de cozinha. do chefe, né? da confeiteira, da empresária. Bom, né, qualquer ladies que entrar aqui para conversar sobre o empresariado já sabe que não vai ser, independente do ramo que ela esteja. Só que assim, né? Desistir nunca foi uma opção Exato, pra ninguém. Tanto que quando a gente fazia os leilões, eu me lembro de um leilão que eu fiz no WhatsApp, que a gente acabou fazendo, não era aquele que deu pra fazer presencial ainda. Foi na pandemia. A Sil falou pra mim assim, Ju, eu consegui pagar o meu aluguel na venda do leilão. E eu tinha ofertado dois ou três produtos dela, que na verdade eram os brigadeiros, que era algo mais prático pra gente, eram os brigadeiros gourmet. E aí, o que ela... A esperta, né? Eu falei assim, gente, tem que ter tino comercial. E todo mundo precisa ser assim. Então, assim, como desistir não é uma opção, você tem que... Eu tô derrubando, mas é porque é pra falar, né? Tá bom, Maia, tá aqui, ó. Eu vou passar o cheirinho. Aí o cheirinho da Lucy. Ai, gente, é o cheirinho da Lucy. Passa. Ó, da Lucy. Aí a gente vai falar até depois de amanhã aqui, minha Então. filha. Ai, que delícia. Mas, enfim. Aí, o que ela fez? Ela pegou... 10 pessoas deram um lance. Em cada vez que eu colocava lá, 10 pessoas deram um lance. E aí ela, bem esperta, ela fechou lá, a gente começava num valor abaixo do que ela vendia, mas aí fechava lá num determinado valor. E aí ela ligava para aquelas outras 10 que tinham oferecido o lance e falava, olha, como eu fechei a tal valor, você não quer comprar pelo valor que eu fechei? Então, e ela, no final daquilo tudo, naqueles 3 produtos que eu ofereci ali, ela falou pra mim, Ju, eu paguei o meu aluguel esse mês. E eu nunca esqueci isso. Tanto que eu falava pra todo mundo, gente, vocês têm que participar ali do leilão junto comigo, porque vocês precisam ver quem ofertou. Pode ser que aquela pessoa que deu um lance assim, olha, eu pago pelo teu pão de mel, ela não ganhou porque era um leilão, ganhava, gente, é uma briga, vocês não têm noção, é super divertido. Mas elas se matam, principalmente quando é alimento, né? E aí, então olha que interessante você ofertar pra quem teve interesse. Né? Então a chefe teve essa ideia e nós daí, agora eu falo para todo mundo, gente, prestem atenção quando a gente faz uma venda. A partir do momento que a pessoa entrou em contato ou simplesmente se interessou, faz toda a diferença, né? Gente, eu já vou voltar contigo contando, porque nós temos que contar uma aventura, né? Uma invasão doce. Eu já ia falar uma aventura, gente, mas que é uma aventura. Mas é uma aventura também. Eu vou ter que entrar no intervalo, eu só vou falar aqui rapidinho, então. A Dani tá aqui, a Mary, oi lindezas, melhor pão de mel da vida, melhor bolo e doces. Então, assim, Mary tá aqui, ela é assim, ela compra, né? Ela compra. É verdade. Né? A Iri também falou, meninas são maravilhosas. Ai, a gente é, né, amiga? Sei que a gente é. Será que você tá com cara de rica hoje? Dani da Espásio Mil também entrou aqui pra falar. Olha só, Leda ao Negro, Ju, ai, suas lindas, olha. Bora fazer aqui, ó. Ela falou, a Dani falou, bora, deve ser porque você falou de fazer lá no espaço. Ela já gostou da ideia. Adriana Maia, te amo, Sil, te amo, mamãe. Você arrumou Minha uma mãe! filha? Te amo. Mamãe, porque eu falei, meu Deus, ela arrumou uma filha. Gente, mãe é tudo de bom. A minha assiste, mas ela não sabe responder, meninas. Tem que ensinar a avó a responder aqui. A minha mãe tá respondendo, ou ela tá evoluída, gente. Cearense é assim mesmo, arretada. Ai, seja muito bem-vinda, dona Adriana, aqui no nosso espaço. Que legal. Olha, gente, tô falando que é Brasil inteiro que tá aqui com a gente, assistindo vocês andando na Rua 15. Olha só. Delícia. Vanessa Van Bastos, doce da Chef Sil, uma delícia. Boa tarde. Maria Vitória Maia, te amamos. Família, amiga. Ó, filha, os fãs, ó.
A gente mandou, eu e a Tati, a gente já tava ali sentadinho mandando pra família, né? A Lê Dal Negro deu um oi aqui maravilhoso, que ela é da Dani, Glória Doces Salgados. Ela tá entrando com o da filha também, tá vendo? Todas as Dani estão aqui hoje, viu, gente? Então, vamos pro intervalo, a gente já volta. A gente pode pôr café? A gente espera pra mostrar. Quer internet 100% fibra ótica para navegar na velocidade da luz? Vem ser Inon, com app próprio, sem fidelidade, sem limite de dados, com suporte 24 horas todos os dias, sem multa contratual e com Wi-Fi grátis. E mais, pague a primeira mensalidade em até 60 dias. Fale com nossos consultores ou pelo WhatsApp 4007-1991. Inon, sua melhor escolha. Estamos de volta e agora elas vão contar aqui pra gente, porque assim, gente, essas canecas aqui são maravilhosas, olha aqui, feitas, vocês têm a de vocês aí, é presente pra vocês, feitas pela Miriam da MJ Personalizados, é uma parceria, porque gente, Ladies tem muita parceria e ela fez com muito carinho pra vocês levarem um presente pra vocês e a Sil vai contar agora o que ela trouxe aqui, né, de movimento aqui Então, pra gente. aí, voltando lá, né, então a gente tava conversando sobre isso, aí a gente falou assim, cara, a gente adora comida. A gente adora ensinar as pessoas né, a comer. E a gente gosta de estar reunido com amigos. Muito bom. Né? E aí a gente falou, vamos fazer uma live. Então, nós duas, fazendo alguma coisa. Ela fez sozinha, porque eu não sei lá onde eu tava, nem lembro também. Mas ela tava em algum lugar. Mas tinha que começar, né? Aí ela fez a primeira, porque a que a gente ia fazer junto estava marcada pra semana seguinte. Na semana seguinte. Aí ela fez a primeira, aí as meninas invadiram. Foi a Iri, a Daisy, né? Que deu aqui, ó, minhas doçuras. Exatamente. Aí na semana seguinte a gente fez. O que a gente fez? A gente fez a banoffee. Isso. A gente fez 2 receitas regionais, né? Pra gente abrir os caminhos de invasão doce, assim. Então a gente queria contar um pouco da história das duas, né? Da regionalidade. A gente explorou a regionalidade, que a gente trouxe alguma coisa do Ceará e trouxemos alguma coisa aqui do Paraná. Tipo, a banoffee não é do Paraná, mas é forte aqui, né? Sim, sim. E daí eu fiz a torta, ela fez o cuscuz e as meninas foram lá comer, né? Isso. E aí acabou virando essa coisa. Com a Daisy, daí a gente tava conversando que é a madrinha de vocês, né? Olha só, ela vai servir pra gente aqui. Gente, então, nessa pegada de amigos, conversa, sempre tem que ter o quê? Comida, né, bem? Então eu fiz o quê? A gente fez um cappuccino, trouxe o pão de mel da pessoa, né? E claro que nós vamos comer e conversar, porque essa é a ideia do... eu quero isso sempre do podcast, eu já falei isso pra vocês, né? Olha só que eu fui até muito boazinha e fiz um cappuccino não muito quente pra gente não queimar a boca aqui, tá? Obrigada, amiga. Porque do jeito que eu... O que aconteceu? Aí a gente percebeu que o pessoal falou bastante, assim, comentou bastante sobre o podcast, a gente recebeu mensagens. Gente, a gente teve um boom na internet que a gente não entendeu nada, né? Na verdade, né? Mas vocês fizeram, foi uma brincadeira, foi tipo, vocês duas, porque às vezes a gente marca, igual o podcast aqui, eles perguntam assim pra gente, né, as meninas ficam, hoje vocês não estavam nervosas, porque eu sei que vocês já fazem a live, mas pra quem nunca fez live, por exemplo, a maioria das terapeutas não tinham feito live, elas falavam, Ju, e aí? Eu falei, gente, vocês só vão falar coisas que vocês falam. Eu não vou perguntar a fórmula de Bhaskara, eu não vou perguntar... Não é prova oral. Tipo assim, olha a geografia do país. Porque a gente fica com essa preocupação das perguntas. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava sobre isso. Quando você for apresentar algo, pense que ninguém sabe o que você está fazendo. Ninguém sabe se a gente ia ter intervalo, se eu ia chamar, se eu ia ter alguém aqui, se ia ter o tempo. Ninguém sabe. Só sabe que a gente ia estar aqui das 15 às 16. Mas não sabe o que a gente ia fazer. Então eu sempre deixei elas muito à vontade explicando. Vocês só vão falar o que vocês gostam de fazer. E na live de vocês não foi diferente. Vocês fizeram o que vocês gostam de fazer. Exatamente. E sabe o que é o mais engraçado? É que
tinha gente, porque a gente deixou nos 2 celulares, né? Nós deixamos nos 2, isso. Na primeira a gente deixou nos 2 celulares. E apareceu gente, assim, que é da época da faculdade, que eu nem tinha contato, o professor falando, assistindo, sabe? Então, assim, teve uma repercussão bem bacana. Daí eu falei, vamos tentar, né? A gente chegou no curso assim, não, vamos fazer toda semana, só que vamos trazer cada vez alguém, né? A gente falou, vamos Mas fazer elas o seguinte... invadiram, então, mas vocês não Elas tinham pedido invadiram pra a minha ninguém, live. foi sem querer, não tinha sido pedido. Não, elas vêm, a gente não tá ao nada, vivo, né? a gente tá ao Aí vivo tocou a campainha, e a você foi lá pessoa atender. estão lá comentando. E a gente sempre fala, aparece aí, chega aí, pode vir. Entendi. E elas Então fizeram- elas vão. Porque muitas estão ali por perto, porque a maioria das meninas moram por É. aqui, né? Sim. Aí Então. elas invadiram. E aí ela acabou invadindo a live e virou um negócio. Eu falei, cara, que coisa louca. E aí na da Tati a mesma coisa, a gente falou, gente... Vamos fazer Né? uma invasão Aí, doce. aí a gente acabou conversando no grupo lá da Bad que a gente tava naquela situação e tudo mais, com essa nossa colega que a gente tava compartilhando junto, que era com a Daisy, que é a terapeuta. E a Daisy falou assim, eu super apoio e eu já tenho até o nome. Olha, ela é madrinha de vocês, verdade. Aí eu falei, aí a gente falou, sério? Ela, isso era de madrugada também, né? Aquela Ela tá meio ansiosa. Aí, Ela é terapeuta, mas toda terapeuta precisa de Também. terapia, vocês sabem disso. E daí ela colocou lá, invasão doce. Aí, invasão doce eu não conseguia mais registrar no YouTube, né? Então, por isso foi uma invasão doce. Porque invasão doce já tinha. Aí a gente adorou, a gente se comunicou e falou, nossa, beleza, tá? Nossa, é isso mesmo. Então vamos fazer o negócio ficar sério, então, e vamos fazer as coisas andarem aí. E aí a gente começou a conversar sobre projetos que as duas tinham separados, e a gente falou, vamos unir os projetos, então, e dar continuidade a isso aí. Porque eu tenho espaço, você tem a saúde, que eu ainda não tenho totalmente, gente. Ai, meu Deus. Mas é, que ela... super bem, né? E como nós somos de confeitarias diferentes, né, a gente nunca briga, né, basicamente, assim. Porque as pessoas sempre acham que por ser confeiteira, Verdade. nós somos rivais, né? Porque ela é sua concorrente, porque ela é sua rival. É porque tem muito isso no Ladies. Assim, não foi o foco, desde que começou o Ladies, o nosso foco era ter segmento, era ter essa questão do segmento único. E eu ainda vejo que isso é viável, tanto que nós tivemos mais de quase 30 terapeutas no movimento, que a Van Bastos também idealizou. E assim, todo mundo super compreendeu de ser referência em algo. Tanto que de lá partiu também, hoje uma lady está entrando, ela está entrando como reiki. A Cláudia está entrando com a gente, por quê? Porque era o reiki que eu não tinha. Ela, Ju, eu faço outras terapias, mas reiki tu não tem? Não. Então ela entrou como reiki. Então olha que legal essa questão, né? Todas essas questões que a gente acha que é conflito, eu não achava só que era conflito de interesse quando eu fiz essa questão de ter apenas um segmento. Não só na concorrência propriamente dita, mas também na questão de ser referência em algo. Porque senão, eu já trabalhei também como um vendedor, eu só vendo tudo, né? A gente só não vende marido e filhos, porque a gente ama, né? Mas eu tenho uma venda... Se pagar bem, né? Menina, nem dou, nem nada. Tem gente que fala, né? Olha, dou até uma cesta... Minha mãe às vezes fala assim, dou até uma cesta básica, pode levar. Mas eu não. E aí, só que eu sempre gostei muito de vender. Só que quando eu vendia e tinha vários itens na minha lista eu via que o cliente se cansava de ouvir meus itens. Eu acabava inserindo alguns itens, né? Porque era alimentação. Então eu inseria alguns itens, eu colocava outros, mas eu não podia oferecer os 300 para ele. Então eu sempre entendi a importância de você ser referência em algo. De quando você fosse explicar para alguém o que eu vendo. Né? O que eu faço? Se você for contar tudo que você faz, vai ficar meia hora falando. Agora, quando você faz o tal do pitch de vendas, que a gente fala tanto no grupo, e fala assim, olha, eu sou referência em doces personalizados, eu sou referência em pão de mel ou nas cestas, enfim, mas você é referência naquilo. A partir dali, você ganha os seus clientes e eles são seus. Nas terapias acontece a mesma coisa. Pode ser que as terapeutas, entre elas fazem a mesma coisa, mas dentro do grupo elas são referências. E isso faz toda a diferença. É o que facilita pra gente. Porque, por exemplo, eu, na época que conheci a Tati, estava no grupo, também, o meu leque o meu catálogo era gigante. Tinha cesta de café da manhã, tinha os pães de mel, tinha várias coisas desse tipo. Quando eu conheci a Tati, eu falei exatamente isso. Falei, cara, pra que eu vou me matar pra produzir uma coisa, sendo que já faz parte da produção dela? Então, a gente sempre faz isso. A gente pega eu pego o quê? Pego pão de mel da Tati,
as cestas de café da manhã, quando o cliente me procura, eu falo, não, tem uma parceira que faz, é ela quem faz, entra em contato direto com ela. E a Tati faz a mesma coisa, não faço bolo. É essa pessoa quem faz e eu faço a outra parte, assim. Tipo, então, a gente sempre teve essa... Nunca teve esse problema, né, na verdade. E entre leites tá muito tranquilo isso. Hoje todas entendem, todas, né, são... Às vezes elas querem colocar mais um segmento, eu falo, meninas, mas vocês são referência naquilo. Continuem com que vocês são referências e depois que vocês conquistam o cliente, ele é teu. Aí você pode dizer, olha, o que você acha de a gente fazer outro serviço, ou né, ter outro produto e tá tudo bem. Porque é só pra dentro do grupo a gente seguir essa ordem. Inclusive, a gente tá falando em grupos aqui, vocês conheceram a Daisy aí no grupo da Vanessa Rovigo, Van. Isso. A gente tava aqui conversando também, por quê? Porque daí, eu nem me lembro, quem que foi primeiro? Acho que foi você que foi primeiro pra Vanessa. Foi você que foi primeiro pra Vanessa? A Tati tá há mais tempo do que eu. Na verdade, a Daisy eu conheço de fora de tudo isso, né? Antes da Vanessa, é verdade, verdade. A Tati conhece ela, Mas você não participava do grupo da Vanessa? Antes, não. Deu? Não sei mexer com essas coisas. Tava desligado o tempo todo? Não. Então tá bom. Ai, que susto. Aí eu conheço a Daisy faz muitos anos e ela que me convidou pra confraria. Na confraria a Sil já tava, mas eu acho que eu já conhecia a do Ladies, na verdade. A gente já se conhecia do Ladies. Ladies. A gente já conhece do Ladies desde que ela entrou. Que veio da confraria. É que eu sou master no Ladies, né? Já tá com tempo. Ela já fugiu da gente, daí eu catei ela de volta. Não, eu nunca saí do Ladies. Você saiu, amiga, como não? Sério? Lógico. Meu Deus, por 2 meses. Ela saiu, nós puxamos ela. Sério? Não vou fazer 10, mas ela disse assim, mas trouxe ela de volta pro Ladies. Não, você já chegou a sair. Disso, tá vendo? Então, o legal é que assim, ó, como as duas estavam mal, né, na bad, a importância de se comunicar, né, com alguém. Porque foi da bad que a gente saiu daquilo, aquela né? Ideia. E rolou uma ideia e a gente conseguiu transformar isso num novo negócio, na verdade. Porque assim, a primeira ideia que eu tive quando eu fui lá falar com ela, eu falei, Sil, se você quiser fazer os cursos, eu te ajudo. Você vai ministrando e eu te dou minhas mãos, né? Olha que coisa linda, verdade. A primeira ideia foi essa, né? Daí ela foi no médico, não precisou operar, ela começou a fazer fisioterapia. Eu falei, se você quiser fazer os cursos, eu te ajudo. Mas eu sempre fiquei nessa, porque eu sabia a dificuldade de não ter as mãos ali, né? E daí que a gente começou, não, mas vamos montar curso. Não, mas vamos... Tanto é que agora já vai ter outro próximo que é? Dia 5 de outubro. Olha, a gente tem a segunda 5 turma. de outubro, já coloquem na agenda de vocês. Vai ser mais barato, vai ser mais acessível, vai dar pra ir mais gente também. Vocês movimentaram, porque vocês fizeram um primeiro pra entender como que ia funcionar. Ali, né? É porque a Tati, porque assim, a gente sabe muito bem o que a gente faz, né? Isso é muito legal, assim. A Tati é excelente no que ela faz, mas ensinar é diferente. Então, ela realmente tinha essa insegurança por ela não ter passado por essa experiência. Mas, gente, de verdade, a bicha arrasou. Ai, sério? Pelo amor de Deus, pergunta pras alunas do curso. Gente, apaixonaram. Sério? E aí ela falava assim, sim, mas eu nunca dei aula e tal. E eu já tenho uma experiência de muitos anos, dava aula em escola. Ela tem experiência com as crianças também, gente. As crianças são apaixonadas por ela. Eu dou aula desde logo depois da minha formação, então já faz muito tempo. E aí eu tinha ela tinha esse receio óbvio, e eu falei, amiga, é só você fazer o que você sabe, só que comunicando às pessoas o que você sabe. E eu tô aqui pra te dar suporte. Então, na verdade, virou o contrário o negócio. Ela foi a grande. E eu tava ali dando suporte pra ela de coisa, porque realmente, por exemplo, no outro dia eu não aguentava de dor no dedo, porque a gente esquece empolgada, então eu tava lá segurando a batedeira e mexendo o negócio lá. Pra quem não sabe, que a gente tá falando aqui dessa situação que aconteceu com a Sil, mas até é importante a gente falar, né, Sil, porque foi um acidente de trabalho e pra algo que ela sempre utilizou, que ela sempre soube fazer, e foi 1 minuto de descuido. Segundo, na verdade. 1 segundo, né? Nem minuto, né? 1 segundo. Então, assim, a importância de, mesmo quando a gente já tá acostumado, gente, eu já estou acostumada a olhar o celular no trânsito. Sim. Eu já estou acostumado, eu corto, como é que chama? Eu corto lá os negocinhos fazendo assim. Gente, vocês não têm noção. Eu vejo aquele negócio assim, eu falo, meu Deus, os dedos, as unhas, cadê, né? Mas é que a gente acha que quando a gente tem uma
A gente pega aquela experiência. Perde, a segurança mesmo. E aí você teve um Aí eu acidente acabei de me trabalho. acidentando, colocando os dedos num cilindro, gente. Esmaguei eles e tudo mais. Mas agora tá tudo bem. A gente já tá Não nessa precisou nova de fase. cirurgia. Então, eu ainda não A sei. princípio não sabe Essa ainda. resposta eu vou ter Vai ter. sexta-feira. Mas não vai precisar, Não vai. tenho certeza disso, porque eles já estão movimentando bem, já tá bem, assim. O que, gente, é um milagre, tá? Porque pelo que ela passou, enfim, isso a gente conta na gente história conta de em outra- superação. Sabe o que vai acontecer? É. A Gia aqui do Empodera a Mulher, gente, também tem um podcast maravilhoso falando de histórias de superação. E eu sei que a Sil tem muita coisa pra contar. Hoje aqui a gente quis dar, a gente tem Só pra pouco vocês tempo, entenderem. Só pra vocês entenderem que a gente É. tá falando do acidente, ninguém tá entendendo o que a gente tá falando. E também pra alertar todo mundo. A importância de, mesmo quando a gente tem essa questão de saber, eu já sei o que eu faço. Autoconfiança, né? Autoconfiança, Isso isso, mesmo. essa é a palavra. importância de você utilizar a luva no momento certo, tirar, Atenção no lugar certo. porque senão você fica meio descuidado, né? Mas eu sempre acho, Ju, e eu prefiro acreditar nisso, que as coisas acontecem na nossa vida para dar aquela freada e para fazer você enxergar outros caminhos. Porque assim, você fica sempre, às vezes, a gente como empresária principalmente, quando a gente começa esse ciclo, e a gente vai nesse ciclo de trabalhar para pagar conta, para trabalhar e não parar pra pensar. pensar e nem para se permitir abrir os olhos para outras coisas e outras, né? Então, assim, e ainda mais depois de toda essa situação que a gente está vivendo, não só a gente, mas o país inteiro, né? Fica naquele foco sempre do problema. Achando que Eu não preciso tem mais pagar solução. conta, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso viver para pagar conta, eu preciso... Que era o meu foco do momento, é isso que eu falo pra Tati, era o meu foco do momento. Eu preciso manter isso aqui aberto, a hora de passar tudo isso, tá tudo certo. E aí eu fui só naquela coisa de produzir e para isso. Quando aconteceu isso, eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da vida? Eu trabalho com minhas mãos. É o Não era meu trabalho, é o pé, meu não era- instrumento. Se Aham. acontecer de eu ficar sem movimento ou, né, de qualquer outra coisa. E aí eu entrei num pânico, assim, realmente entrei num pânico, crise de pânico e tudo mais, para nos top psiquiátricos, pra vocês terem noção. Que não precisava muito, né? Qualquer Qualquer empreendedora precisa nesse momento do hospital. qualquer médico que me visse na rua já ia me levar pro hospital psiquiátrico, né? Eu acho sim, que não teve muito a ver com acidentes. Deixa eu só falar, porque já era assim antes, mas tudo bem. Essa a gente Olha, deixa gente, para como as elas são próprias minhas histórias. Então, mas foi através disso, dessa situação, que acabou a gente tendo esse leque de ideias, né? De parar a mente, de sossegar. Sabe quando Deus fala, descansa? Descansa. Eu um ficava momento. com essa... E no momento do acidente, eu ficava o tempo inteiro, na minha cabeça, no meu inconsciente, falando, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. A força do pensamento. Exato, incrível, o né? tempo inteiro, tá tudo bem, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Depois eu passei umas semanas difíceis, que daí veio a realidade, né, assim. Que não estava tudo Que bem. não né? estava tudo bem. E aí eu falei, cara, e agora, tal? E aí eu falei, vamos ter que fechar, e não vai ter jeito, e foi tudo nessa situação. E aí veio a ideia e tudo mais. Então, assim, surgiu-se um novo projeto dessa Isso que situação. passou. Então você acha que nada é por acaso? Isso que Nada você é por quis dizer. acaso. Eu acho que, assim, tudo a gente tem que parar, prestar atenção, e que talvez uma coisa que você ache que é ruim pra sua vida... E não lamentar. E não é. Entendeu? Então, assim, hoje, exatamente isso. Quando a gente terminou a semana da nossa primeira turma, as meninas felizes, contentes, ainda hoje me mandou mensagem, uma das meninas me mandaram fotos do que elas estão fazendo, recriando com as nossas receitas. Gente, eu fiquei tão orgulhosa e tão feliz, porque, assim, era uma coisa Isso faz que toda eu a queria diferença. fazer há muito tempo e que eu estava presa à situação que eu estava vivendo. E a Tati também, ela tinha esse sonho, mas estava presa também à situação que ela estava vivendo no momento, né, amiga? Porque é o tempo que a gente tem, é o que a gente estava falando da pandemia. O Grupo Leites tentou buscar soluções, que uma delas, eu estou falando do leilão aqui, mas tiveram bazares, tiveram lives, tiveram encontros, onde a gente tentava mostrar para elas essas solução. possibilidades. Porque eu também não tinha as respostas, imagina, né? O Leites, ele é praticamente, Ninguém eu digo, tava preparado, era 100% presencial. Eu gosto das redes sociais, estou amando aqui fazer o podcast aqui na Rádio Portal da Gi. Sim. É legal, é o que a gente está fazendo no momento, não vou deixar de fazer, mas o que eu gosto mesmo é a conversa, é o café com as amigas. Na verdade, eu acho que a gente tá aprendendo, né? Eu também, eu sou de pessoas, eu sou de gente, então assim, eu estava dentro, meio deprimida, eu falei, gente, eu sou de gente, eu não gosto desse negócio digital, E mas a gente ficamos tá 2 aprendendo anos assim, a né? lidar com as duas situações.
né? E nem Com os dois extremos. perfis de Isso pessoas. De pessoas que gostam de pessoas e pessoas que gostam de estar ouvindo e compartilhando Porque pessoas. tiveram pessoas que não quiseram mais voltar. Exato. E isso também é grave. É o perfil, exatamente. Então, assim, o que a gente acabou de falar? Equilíbrio. O equilíbrio é a solução para a vida de todo mundo. Uhum. Eu não posso fazer só live, como E eu também não fazer posso só ficar só pessoas. dentro de casa, ficar dentro do... Ah, não, agora a internet me dá tudo aqui. Tá bom, a internet te dá tudo ali. Mas e a Você vai entrar numa socialização? depressão. Porque por um tempo tá tudo bem, nós estamos sofrendo, né? A gente Sim. trabalhou ali nas terapias falando sobre os adolescentes, também a importância de que muitos ficaram dentro de casa e não usaram das redes sociais a importância. Eu brinco que eu falava pra minha filha assim, filha, liga pra alguém, faz grupo de chamada, sabe? Ela lavava a louça com o celular, filho, assim, lavando louça e falando lá com os amigos e não sei o que. Eu falei, filha, o que você tá falando, né? A gente pensa que tá falando sozinha, né? A gente já pensa que tá doida. Uma vida social tecnológica, né? Então ela encontrou, Sim. mas a gente tinha que ficar cutucando. Ou filha, sai de dentro do quarto, vai caminhar em volta da casa, era o que podia fazer no momento. Então, assim, nós precisamos encontrar o equilíbrio. Muitas pessoas fogem disso. E o Ladies também encontrou o equilíbrio. Nós temos os eventos presenciais, mas não voltamos como era antes. Nós tínhamos eventos já para 150 mulheres. Hoje, no máximo que eu fiz nesses últimos eventos, foram para 80, né? Não chegamos a 100 ainda, porque tiveram aquelas pessoas que não retomaram ainda para as atividades presenciais. Porque é o perfil delas, elas se identificaram melhor e tá tudo bem, né? Também. Isso que a gente falou, que tá tudo bem, entendeu? Então, assim... Não tá tudo bem 100%. não, porque daí eu a digo... pessoa vai se fechar. Não, e vai eu ficar... digo do perfil dela, tipo assim, eu prefiro as redes sociais. Sim. E Ju, tudo bem eu te receber na minha casa, mas às vezes a pessoa não quer ir naquela coisa que tem muito grupo, muita gente, ela não Isso se mesmo, sente bem. isso Então, tipo mesmo. assim, tá tudo bem, ela tá nessa posição que eu A gente falo. podia aproveitar que a gente está aqui com a Ju e saber o que ela cozinha de tão bem, Então, né? é claro. Ela podia fazer essa live. Amanhã não tem uma live com a Glaucia? Amanhã tem live com a Então, Glaucia já da vou GM falar. Branca lá, ó. Gente, é porque eu tive que Aham. hoje vir aqui. Eu tenho que contar pra vocês que eu estou com um body, chama body Juliana. Ai, é tão chique. Eu não Você- posso mostrar você o não meu. pode, amiga. Eu não posso mostrar o E meu. eu acho que ela Certeza pensou que eu não muito posso bem, mostrar o meu. porque ela sabia assim, a Ju vai querer mostrar, então eu vou arrumar um body pra ela. E eu sempre gostei dos bodies da Glaucia, desde que ela tá no grupo já há 4 anos, né? Iniciamos no espaço dela, o grupo Ladies. E eu sempre usava os bodies, mas eu fazia uma propaganda que todo mundo dizia assim, Ju, você faz uma mega promoção, faz uma propaganda ruim, porque você fala que não pode utilizar os bodies dela. Porque eu falava assim, gente, o body é assim, assim, assado, tinha uns mais decotados, só que eu só usava em evento de mulher, né? Aí ela falava assim, Ju, ela falou pra mim, pode continuar fazendo essa propaganda, porque tá vendendo. Porque eu brincava assim, gente, mas não dá pra usar em festa de família, porque, olha, tá muito não sei o quê. Mas é que era a minha forma de falar. Esse aqui não, né, gente, esse aqui tá assim. Eu cheguei aqui, ela já, uau! Tá bom, né? Então, esse aqui chama Body Juliana. Então, se vocês forem lá na Glaucia da GM Leblanc, que vai cozinhar amanhã, conte aí como é que vai ser. Ela vai fazer uma vaca atolada, só que é diferente, né? Diferente, porque a Eu vaca posso dizer atolada pra você ver da vaca atolada? Glaucia. Eu vou ter que ver amanhã. Então, amiga, lá no Ceará eu tenho certeza que deve chamar outro Gente, nome. pelo Porque a hora que ela falou pra mim, eu falei, o que diacho é isso? Uma do sul, outra lá do Ceará, não tem nem noção do que é a vaca. Aqui a gente conhece a vaca atolada, que é a costela com mandioca. Ah, entendeu? Só que em Santa Catarina, será que tem outro nome? Ai, Eu não Porque tem sei. um entreveiro. Mãe, mas como não é que chama um isso aí no entreveiro. Ceará? Porque eu não sei, é uma costela Mandioca. com mandioca. Mãe Adriana, ó, ela tá perguntando o que mandioca com carne. A minha Aí mãe no também, Ceará. meus pais também são cozinheiros, mas eu não lembro se tinha alguma coisa Então, assim. mas Mas vaca aqui atolada. chama vaca atolada no Paraná. Só que ela vai fazer, como a gente... A gente vai contar com a receita dela, óbvio, não né? vamos falar, mas vai ser uma vaca atolada diferente. E a gente vai fazer também um doce. O doce também posso falar? Também não. Ah, Quem quiser que gente, assista. vai ter que hora que é amanhã? Amanhã às 16 horas a gente tá todas as terças-feiras. Uma invasão doce às 16 horas no Instagram. No YouTube. No YouTube. YouTube, O YouTube, gente, a gente tá gravando porque a gente precisa que tenha seguidores pra gente conseguir fazer ao vivo, como aqui. Verdade. Né? Como a gente é nova. Precisa pelo menos de... vamos lá, meninas do Então vocês Ladies têm que se começam a inscrever seguir. pra gente Aham. conseguir fazer ao vivo. Aí vai ser misericórdia. Aí vai ser maravilhoso. Vai, mas eu tenho certeza que já deu certo. Então. Vamos aqui, que eu sei que eu tenho que finalizar. A gente tá 1 hora conversando, é uma delícia. Mas deixa eu só ver aqui quem mais apareceu aqui. Então as meninas falaram, Spazio Mil falou, é isso aí, meninas, eu sempre digo, apoiar o crescimento da outra não irá impedir o seu.
Olha só que frase linda, de verdade, né? Vocês se apoiando, ninguém deixou de vender, pelo contrário. Sim. Né? Uma divulgando a outra, só cresceu isso, né? Então, a Dani colocou beijo pra Gi e pra Marina também, porque ela veio aqui. E a Espaço Mil deixou aquele vasinho ali, gente. Olha que coisa mais linda. Maravilhoso. Pode mandar também lá pro nosso cenário. Sim, também. Ó, a gente vai adorar. Vocês estão vendo que elas estão fazendo cenário aqui, né? Buscamos patrocinadores, inclusive. A Gi mandou um monte de beijinho aqui, que ela tá nos assistindo aqui também. Aqui do Empodera Mulher, aqui da Rádio Portal, que a gente quer muito carinho, né? Tá fazendo aqui nosso podcast das ladies. A Lucimaia tá aqui, lindas, amo. A gente sabe que a gente é linda, pode continuar falando. Ai, é tão bom chamar os outros de linda, né? Segunda-feira ainda, né? Eu e a Tati trabalhamos no fim de semana, segunda-feira nós estamos no trapo, né? Aí a gente tá linda. E é isso aí, ó. Então, tô muito feliz com todas que participaram aqui. Nós temos aqui, ó, tomamos o nosso cappuccino delicioso, tem o pão de mel, tem aqui também os nossos totens do Grupo Ladies pela Fati Arte, gente, né? MDF. Tem também esses aqui da Nerd Dimensões 3D, que você pode fazer qualquer trabalho com a Aline também. Esse ali é com a Vanessa. Ali também a Lucimaia, você viu que elas estavam com o cheirinho aqui, que tá todo mundo feliz aqui. Isso mesmo. Tá aqui com a minha Tupperware, que a gente não deixa, né? Tem que estar sempre cheio de água aqui, gente. E agradecer por esse espaço maravilhoso. Então, pra gente finalizar, porque a gente ficaria aqui umas 2 horas a tarde inteira, que é uma delícia, né? Então, não esquecendo que tem a gente vai divulgar também, mas dia 5 tem já curso. Tem a nossa segunda turma de Isso bolos. mesmo. A gente vai fazer um bolo Ferreiro Rocher, gente, já pensando, porque a gente já tá lá na frente, né, tá? A gente tá pensando que vai ter Copa do Mundo aí. Então vai ter Natal, então a gente tá pensando em várias possibilidades e não só esse. Vai ter vários outros cursos, né? Ai, que legal, que legal. E assim, ó, não deu nem tempo da gente, porque assim, ó, você vai ter que contar a tua história depois pra Gi no podcast dela, porque nós íamos falar da tua, né, como não é o foco dela salgado, né, que a gente começa a falar, mas ela falou, ela já trabalhou em restaurante, essa mulher, minha filha, tem uma história aqui que, ó, nós vamos ficar, né, umas 2 horas aqui pra contar. Mas eu queria que, Tati, você deixasse aí uma mensagem para todo mundo, falasse, ou você, pode também finalizar com uma história. Às vezes a gente gosta de contar a história de cliente também, se você lembrar de alguma historinha que você queira contar. Mas enfim, fique à vontade, esse espaço é todo seu. Nossa, me senti eu queria agradecer, né? Porque eu acho muito importante esse apoio das mulheres em si, né? Todos os grupos que eu participo são muitos grupos femininos. Tem o Ladies, tem o Confraria, e eu sinto muito forte o lance da sororidade, que agora está em alta, né? Esse nome, mas é um apoio. Apoio entre, né? Eu não sei nem falar uma palavra bonita dessa. Eu não sei nem falar. E eu acho que faz toda a diferença no teu negócio, na tua vida, assim, o apoio que você dá é o apoio em dobro que você recebe, enfim. E é isso, é sobre amizade, né? Pra mim, mais do que isso, é sobre amizade, né? A gente se apoiando. E você falou de sororidade, porque muitas pessoas perguntam assim, ó, o Grupo Ladies é feminista? Brigam, né? Pois é, gente, por que será que ele tem o título de feminista? E olha só, vocês duas falaram dos maridos que apoiaram vocês, e eu falo muito do meu também. Então, eu digo pra todo mundo, nós precisamos ter apoio. E apoio das amigas, apoio do marido, apoio dos familiares, porque os familiares acabam sendo nossos fãs também. E é isso aí que acontece. Essa questão de, por exemplo, nós estávamos falando sobre política, agora lá em Araucária, na quarta-feira, agora nós estaremos falando sobre política. E não é só sobre a representatividade feminina lá no Senado, lá como deputados, aqui na nossa região, que nós temos a prefeita Nina, mas também de pessoas, como o vice-prefeito professor Assis, que ele tem uma equipe praticamente toda feminina. Então, assim, por que não olhar esse lado a lado? Olhar que quando tem alguma representatividade masculina, lógico, ela carrega mulheres junto. Essa mania de todo mundo, a gente vai conversar sobre isso. É tão importante a gente pensar que nós temos um marido que nos apoia, uma pessoa que está ao nosso lado, do que querer fazer tudo sozinha. Sim, não, imagina, é impossível. Ainda mais a gente que tem uma rotina extremamente, né, Tati, sem horário, assim, tipo, tem dia que a gente vira à noite trabalhando, e se não for o marido pra ir lá e dar comida pro filho e alimentar, e o outro dia você vai tá lá. O que a gente consegue fazer é que daí no outro dia de manhã a gente também pode cancelar algum horário que a gente teria uma reunião ou uma live, porque a gente trabalhou a noite toda.
Então a gente tem essa diferença de horário de uma pessoa de CLT que vai lá e bate cartão e tudo mais. Mas a importância, então quando você falou da sororidade, é isso mesmo, é esse apoio. Já me perguntaram, o que é o Grupo Ladies? Eu sempre falo que é um grupo de apoio, conexão, relacionamento. Porque se fosse só de networking, que virou comum esse nome, né? Nós fazemos networking. Hoje, inclusive, nós temos um evento maravilhoso do The Churras que nós, né? Misericórdia. Gente, vocês estão preparados? Eu nem vou comer muito, gente. Eu nem... Tem gente que nem almoçou aí hoje lá, tá vendo, Marta? Eu vou comer aqui o pãozinho de mel da Tati Porque, assim, nós vamos ter um evento, então, olha que gostoso. E de quem que a gente precisa hoje? Deles, para cuidar dos nossos filhos, para estarem lá, para a gente ter aquele momento, porque o nosso Ladies Day, o foco são mulheres, porque eu não gosto de criança, eu tenho 3 lá em casa, mas esse dia é meu, hoje vai ter até karaokê, vocês vão ter uma pessoa especial que vocês não conhecem, que vai cantar também. A Tati acostumou aqui com o negócio aqui, viu, que mais tarde ela já tá, a própria, sei lá... Ai, Silvia, né, se despeça aí das pessoas, já faça. Ai, gente, olha, vocês são maravilhosos. Só de ouvir os lindas e maravilhosas. A gente já tá se achando, já vai ser... uma corzinha básica, assim, bem discreta. Tipo isso. Gente, eu queria agradecer de verdade a quem tá assistindo. Obrigada pela companhia. Pedir para que vocês, por favor, sigam essas 2 loucas. É divertido, é divertido. Apoiem o nosso projeto. Aí, a gente tem vários outros projetos, né, Ju, também envolvendo aí social e tudo mais, mas que a gente não gosta muito de divulgar essas coisas, mas a gente vai contar isso. Então, gente, a nossa ideia realmente está ajudando umas às outras, como amiga, como empresárias, como colegas, como mães, né? E como pessoas mesmo para a sociedade. A nossa ideia realmente está mudando aí. E fazendo bem e sendo o bem, né? Eu tenho uma estatuada em mim aqui, né? Que eu sempre falo que eu seja luz. Seja luz. Então, seja luz por onde você estiver e o que você estiver fazendo, independente com quem você estiver. Né? Eu gosto de levantar a colega que tá ali. Mas vocês duas caídas, gente, eu não entendi quem que levantou quem ainda naquela hora. Mesmo. Porque as duas estavam na bad, as duas... Gente, elas têm muita luz, hein? Porque não tinha, assim, uma que tava bem... Porque normalmente a gente procura aquela coleguinha que é luz, mas a luz foi exatamente o boom da ideia, entendeu? De brilhar a mesma ideia, a mesma luz, assim. Foi exatamente isso. Porque é essa questão, né? Às vezes a gente não enxerga, porque quanto tempo a gente não tá se encontrando, não tá junto, a gente tava sempre conversando sobre qualquer outras coisas, né? E veio essa ideia aí, sabe? Então, assim, a gente é grata ao Grupo Ladies, porque foi através do Grupo Ladies que nós nos conhecemos, né? Se não fosse isso, não teria, né? Aí a pessoa sai lá de Quixadá pra vir pra São José dos Pinhais. É isso aí, são as conexões. Então, são as conexões, óbvio, né? E graças a isso. Então, assim, siga a gente nas redes sociais. Nas redes sociais, no Grupo Ladies eu tenho o @chefsil e o Ateliê Chef Sil. A Tati tem os doces Tats. E a gente vai estar criando agora uma Invasão Doce no Instagram. No Instagram também, importante. Também, isso. E lá no YouTube, por enquanto é lá no YouTube. E também a gente vai aí para essa questão, esses clientes digitais, os alunos digitais, nós também estamos, com todos os cursos que nós estamos fazendo, nós estamos gravando e vamos estar disponibilizando eles numa plataforma para quem é do digital. Ou pra quem Olha que legal. Para outros locais também, na verdade, né? Porque que não a gente possa vir quer presencial. que não possa vir presencial. Que Porque a nossa ideia inclusive Estados Unidos, aí Portugal, porque a gente tem nas nossas lives sempre o pessoal de Portugal assistindo. Sério? Tem os amigos de Portugal, a gente tem a minha comadre lá no Canadá, bora lá levar pra tudo quanto é canto. Eu já falei pra Tati que a gente vai ganhar o mundo. Vocês que segurem a gente com essa loucura toda. Sério? Sério? O que você vai fazer hoje? Vou dominar o mundo. Gente, vocês têm alguma dúvida que elas vão dominar o mundo? Que essas leis maravilhosas vão dominar o mundo? Só falta... Quase que a gente... Olha, Deus é tão bom que não deixou a gente ganhar na Mega ainda, porque a gente ia comprar um avião pra ganhar o mundo. Nós fizemos até bolão de amigas, viu? Mas a ideia agora tá em 200 milhões, a gente vai ganhar. Gente, que delícia participar disso aqui. Nem sei se eu lembrei de falar tudo, não posso esquecer de falar das canecas dos bottoms, que hoje, quem for lady lá no evento também vai ganhar os bottoms, que também foi. Aqui as meninas hoje ganharam também. Nossa. Então, assim, é o bottom do Grupo Ladies, porque muitas vezes a gente não tá com a
camiseta, ó, hoje eu não tô com a camiseta porque eu tinha que estar com o meu body Juliana, estou com o meu bottom, então, né, da Indecência, da GM Leblanc, sigam lá. Eu estou de blusa da Vanessa Rovigo. Olha só, é isso e aí. Calça da Vanessa leg, Rovigo. né, lá, o diferencial dela conosco é leg, gente, tem leg de R$39,90. Eu não posso fazer um desfile aqui pra vocês, que é 3 da tarde, senão eu já ia aqui já. E ela desfila, tá? Porque no desfile das ladies ela desfilou até de lingerie, tá? E tipo assim, super bem resolvida, não é? Claro, gente, porque a gente, hoje, não é que a gente é gordinha, mas é gostosa, dá licença. Elas estão chamando a Gia aqui pra falar, tá vendo, né? É que a gente se sente tão em casa aqui nesse podcast, gente. E lembrando que se você quiser vir aqui gravar, porque elas precisam gravar no estúdio, no espaço delas, porque elas utilizam, lógico, a cozinha. Mas você que precisa gravar um curso, muitas vezes, não só podcast. Ai, Ju, não é a minha vibe fazer podcast ao vivo como a gente faz. Mas se você quiser gravar algo, vem aqui também, porque tem todos esses aparelhos, tem uma luz aqui na gente. A gente fica até mais bonita, entendeu? Acho que é por isso que o povo tá chamando a gente de bonita. É, bonita, rica, magra. Ela consegue fazer tudo aqui. Obrigada, Marina. Eu tô aqui com as unhas aqui do Lady Nails. Você também faz um Lady Nails. Os cílios da Tassi, embelezamento do olhar. Olha, sempre já tô aqui com o meu volume brasileiro, que tá todo mundo dizendo, olha que máximo, né? Falei, tô adorando. E, gente... A gente vai chegar nesse nível, tá? Vocês né? aguardem. Não, eu não consigo usar tudo, gente. São quase 200 ladies aqui. Agora tem mais 110 lá em Araucária. Não dá pra usar tudo. Mas, com certeza, quem me conhece sabe que o meu foco é nas ladies. Então, todo mundo, né? Sempre que eu compro alguma coisa, é com as ladies. Sempre que eu faço negócio, né? Também acontece com as ladies. E agora o nosso podcast é quando? Segunda-feira. Hashtag segundou, né? Pensa, olha só, a gente já tá começando a segunda feliz, sorrindo, né? Faça chuva, faça sol. Hoje bem eu falei, gente, não dá vontade de sair? Lógico que não. Mas, depois que você chega no lugar... Não tem problema, fiquem em casa aí comendo e assistindo a gente, que começa a segunda com a Ju, na terça já vai com a gente, na quarta-feira a gente não vai... Não, já tem Lady, não, tem várias lives de Lady, então... na quinta tem da Van, na quarta tem da Pri Maia, que é a nossa psicóloga. Exato. Todo dia tem coisa pra você assistir também. Não precisa só Netflix não, sabe, gente? Um grande beijo, obrigada, meninas. Obrigada, gratidão. Obrigada. Até segunda-feira que vem no podcast das Ladies.